por favor? Obrigada. Olá, pessoal. A gente está começando o encontro do Clube do Livro de 22 de maio de 2025. O tema de hoje, o livro que a gente vai discutir hoje são os artigos federalistas, com o professor de hoje, o Wagner Lenhardt. Lenhardt, falei correto? Tá Ok, certo. maravilha. E só fazendo um panorama geral para vocês, primeiro eu queria que o Wagner se apresentasse rapidinho por gente. Tá, joia. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Eu que sou associado do Livres e entusiasta aí do trabalho que o Livres faz, e acho também muito bacana esse projeto do Clube do Livro. Eu sou CEO do Instituto Milênio, e hoje também presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. A minha trajetória, eu advoguei muitos anos, depois fiz uma incursão no serviço público, aí tive experiência na Prefeitura de São Paulo, no governo federal, fui secretário nacional de gestão de pessoas, na equipe do ministro Paulo Guedes, fui diretor institucional do Banrisul por alguns anos, e agora estou nessa atividade aí de fomentar também as ideias de liberdade através do Instituto Milênio. Então, resumidamente é isso, um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Muito obrigada, Wagner. Contextualizando sobre o livro, para quem está ao vivo, mas para quem está assistindo gravado também no futuro, os artigos federalistas são um compilado de 85 ensaios, escritos ali para mais e para menos em 1787. Na verdade, eles foram publicados em 1787, mas eles foram escritos durante um tempinho antes. Foram escritos pelo Hamilton, o James Madison e o John Jay. E assim, basicamente eles abordam princípios do governo republicano, a separação de poderes, basicamente moldaram a teoria política moderna. E hoje o Wagner separou há algumas semanas 5 artigos que a gente vai abordar hoje em 5 blocos durante o encontro. Quem está no grupo do WhatsApp viu lá o guia de leitura que a gente preparou para vocês. Se você quer estar no grupo do WhatsApp, mas não está, a gente colocou o link aí no chat. E se você está assistindo gravado e não está no grupo do WhatsApp, manda mensagem para a gente pelo Instagram da DM ou pelo WhatsApp, que também tem lá no Instagram, no link da bio. Só passando por cima assim do formato do encontro hoje, cada bloco a gente vai falar, em cada bloco a gente vai falar sobre um artigo separado pelo Wagner, e em cada um deles a gente vai, o Wagner vai fazer uma pergunta sobre o artigo para ter o espaço de responder a ele e conversar sobre cada um deles. Então, basicamente é isso. A gente já pode começar. O bloco 1 é com o artigo 10, a utilidade da União como salvaguarda contra facções e insurreições domésticas, do James Madison. Então, Wagner, você tem a palavra. Obrigado. Também feliz de estar tratando desse tema e desse livro. Eu considero um dos principais, mas é realmente muito potente, muito importante os conceitos e a forma como os autores abordaram aqui. E ele é consequência de uma reflexão feita da Filadélfia, que definiu a Constituição Americana de 1787, ou reformulou a organização do Estado americano depois dos artigos da Confederação e depois da independência de 1776. Mas como a Sara falou, eu sugeri aqui que a gente trabalhasse 5 dos ensaios, né, porque 85 seria realmente desafiador para o período que a gente tem. E o primeiro deles que eu selecionei é o ensaio 10,
da questão da facção, né, das facções dentro de uma democracia ou dentro de uma república. E o grande ponto é que o James Madison, que foi o autor desse ensaio, ele coloca que uma união bem constituída ela deve controlar a violência representada pelas facções, né? Eles consideravam que essa organização ou esse grupo chamado de facção era uma ameaça à boa ordem constitucional, à boa ordem social, e que, portanto, deveria haver aí uma espécie de controle ou de ação mitigatória dos seus efeitos, pelo menos, né? A preocupação central, então, é que as decisões tomadas do ponto de vista político, né, as medidas, as políticas públicas ou as decisões políticas fossem tomadas não com base nesse caso, né, de você ter a facção se sobrepondo, não com base na justiça e nos direitos das minorias, mas pela força superior dos interesses de grupo, no caso do interesse das facções, né? Acho que importante também trazer aqui, né, o que ele considera a facção, que é definido como um grupo de cidadãos, que pode ser uma maioria ou uma minoria, né, e interesses compartilhados, né? Hoje a gente pode ver isso com muita clareza em grupos de interesse que têm muito poder de lobby, força perante os poderes constituídos e atuam para gerar benefícios em proveito próprio, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, se beneficiando, mas prejudicando todo o restante da população. Um ponto interessante que ele traz nesse ensaio também é que as causas da facção elas estão na natureza humana, né? E no próprio exercício da liberdade. Então, o que ele propõe não é atacar as causas, que seria inócuo, né? Dado que está presente na natureza humana, e não podem, então, ser removidas, né? E a proposta, então, é que se controle os efeitos das facções, né? E aí ele traz uma distinção também que eu acho muito importante, que é de democracia e república, né? Ele considera que a democracia, especialmente a democracia direta, e aí trazendo inclusive exemplos da Grécia Antiga, ela não tem cura para a facção, ela é uma presa fácil para a facção, né? Tem muito mais facilidade do poder das facções serem exercidos dentro de uma democracia direta do que dentro de uma república. A república seria então um modelo mais adequado, porque representativa, né? E, portanto, com um filtro de interesses e paixões através dos representantes eleitos, e também por ser, em regra, aplicada a um corpo maior de pessoas, né? Uma extensão maior territorial e também de pessoas, o que, na visão do autor, diluiria a força das facções, né? Você amplia o grupo social que vai estar inserido naquele contexto constitucional, e aí, com isso, você teria também o enfraquecimento das facções, e da mesma forma, tendo representantes eleitos, pessoas escolhidas para representarem e que, idealmente, deveriam ser pessoas mais comprometidas com o bem geral da população, que também você teria um filtro aqui importante para controlar as facções. E aí ele também traz um elemento que eu acho interessante aí, que é a federação e a separação de poderes como ferramentas constitucionais que também limitam o poder das facções, né? Além dessas características que eu comentei antes, que é algo que vai perpassar diversos artigos, diversos ensaios ao longo do tempo, essa questão ao longo do livro ou do compêndio, a federação e a separação dos poderes, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, trazendo essas ideias iniciais e passando a pergunta para vocês aqui, né, ou a reflexão que a gente traz para esse capítulo, quais seriam os principais perigos que as facções representam para uma sociedade livre? Eu acho que, né, trazendo especialmente para a nossa realidade, né, a realidade brasileira. Eu já passaria aí a palavra para vocês. Gente, agora vocês podem se inscrever para
discutir os pontos que o Wagner falou agora, pode ser pelo chat ou levantando a mão, ou avisando, eu vou querer falar. E retomando, diante do que o Wagner apontou sobre as facções e sobre a organização de uma sociedade livre, quais vocês acham que são os principais perigos para o sistema, a democracia liberal hoje e o republicanismo no Brasil? Sérgio, você gostaria de participar? Eu posso falar um pouco. Enfim, eu não me lembro de ter lido em particular esse artigo e vocês mandaram um aplicativo que eu não uso. E eu não abro aplicativo nenhum que eu não use aqui. Então, acabei não lendo especificamente. Mas a democracia direta não funcionar porque está muito sujeita a essas facções é algo assim que a gente já vê, basta ler as histórias, né, de Grécia Antiga, condenação da morte de Sócrates, né, que é um caso interessantíssimo que aconteceu, que depois a sociedade se arrepende e tal, mas na hora ali, naquelas paixões. Mas o sistema representativo, ele ajuda a resolver isso, porque, na minha visão, ele permite que você tenha agrupamentos mais informados. As pessoas são agrupamentos menores de pessoas mais informadas. Os partidos políticos, na verdade, são isso, né? Então, só que, e por isso eu acho que a democracia representativa é muito melhor, porque eu não entendo de todos os assuntos, nenhum de nós entende de todos os assuntos. Então, você ter os representantes, e os representantes se especializarem, conversarem sobre determinados assuntos especializadamente é muito mais eficiente na minha cabeça. Só que hoje em dia, um grande perigo que eu vejo é que a gente vai ter que aprender a conviver com uma espécie de democracia direta através das redes sociais, que está quase que eliminando essa intermediação que está sendo feita pelo Congresso, que teria que ser feita pelos representantes. Então, eu tenho muito medo, não tenho resposta. Tenho medo apenas. Você tem algo para comentar sobre o que o Sérgio falou, Wagner? É super interessante porque, ao mesmo tempo que você tem um conteúdo como esse, que é um conteúdo quase universal e perene, né? Porque, e uma das coisas mais interessantes, relendo, né, esses artigos, eu já tinha lido todos eles há muito tempo atrás, depois li alguns ao longo do caminho, mas fazia muito tempo que eu não lia. Uma coisa que, para mim, é muito interessante e especial desse conteúdo é que eles tratam da natureza humana, né? Está dando algum retorno aqui. Eles tratam e abordam a natureza humana tal como ela é e tentam construir um arcabouço constitucional que se adequa à natureza humana e como o homem é e não como o homem deveria ser, né? Então, ele tem esse caráter universal, porque trata da natureza humana, mas, ao mesmo tempo, ele foi feito para outro momento, né? E o Sérgio traz um componente que é um componente inexistente na época, que é a questão das redes sociais, das comunicações a terem aproximado muito mais os homens, né? Naquela época, a pessoa que morava em Boston e que morava na Filadélfia tinha uma distância enorme, né? E a dificuldade de se comunicar é muito grande. Hoje, as distâncias basicamente foram eliminadas, né, pelos avanços nas tecnologias de comunicação, especialmente redes sociais, internet, enfim. E isso traz desafios novos, né? Traz desafios que na época não existiam. Então, é uma reflexão importante que o Sérgio trouxe aqui. Posso um pontinho muito breve. Eu fui apertar antes a mão e sair da reunião sem querer.
Ok. Ué. Pode fazer a pergunta. Não, a minha questão era em relação a essa postura faccional, enfim, essa condição. Me parece que no Brasil a gente tem isso de uma forma bastante exacerbada, assim, em relação a mesmo a outros lugares do mundo. Todos os lugares têm grupos de interesse, grupos de pressão, mas parece que a democracia representativa brasileira ela é mais sensível do que em outros lugares a esse tipo de pressão, a esse tipo de atuação. Falo até de uma posição suspeita, porque eu também faço parte da representação de um grupo de pressão, mas acho que aqui nós temos, parece que as coisas só andam dessa forma. Na segunda-feira agora tivemos uma decisão do Ministério da Educação proibindo os cursos à distância de Direito e Medicina, por exemplo. Para Medicina parece fazer sentido. Para Direito, não sei. A Ordem dos Advogados do Brasil, tal qual o Conselho Federal de Medicina, enfim, e outros conselhos de classe, sindicatos, parece que por aqui a banda só toca por meio dos grupos de pressão, e quem for minoritário, mesmo que faça parte, seja da ordem, seja do conselho, seja dos sindicatos, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, sindicato de professores, os professores que não são alinhados à posição do CEPERS, por exemplo, sofrem sem ter nenhuma voz. Não existe a possibilidade, né? A unicidade sindical, por exemplo, acaba se tornando um outro empecilho, né? Porque os grupos minoritários, mesmo que fazem parte de categorias organizadas, não possam se manifestar. E aí, indo para o ponto da democracia direta, né? Fez sentido lá em 1780 se ter, eventualmente, se pensar sobre isso e a solução ser a representação, porque, enfim, alguém tinha que ir a cavalo, atravessar o país para se unir numa reunião e deliberar em nome dos demais. E hoje em dia a gente já tem as condições, né, os meios para fazer isso de forma direta, de uma forma muito mais eficiente. E ainda assim vem o ponto da questão da assimetria de informação, né? Nem todo mundo é capaz de decidir sobre tudo, mas talvez algumas coisas já sejam possíveis se deliberar diretamente, e questões sensíveis, especialmente essas questões onde o interesse concentrado de alguns grupos é muito maior do que o interesse difuso, e até pelos meios, pelos recursos financeiros que tem, vão sempre se sobrepor, né? Um caso até um pouco mais polêmico seria mesmo essa questão de orçamento, de poderes da eu desconectei, mas acho que eu consegui terminar meu ponto, né? Só cortou o finalzinho aqui, Jonathan. Foi só o finalzinho. Muito obrigada, Sérgio e Jonathan, por terem contribuído. A gente vai passar agora para o próximo bloco, que é a Constituição de James Madison. Então, Wagner vai apresentar as ideias principais aí do artigo agora. Vamos lá, o 39. Aqui só acho que vale uma consideração, porque esse artigo, inclusive, é uma resposta às críticas, né? Quando você tem o debate constitucional de 1787, um grupo se reuniu na Filadélfia para refletir sobre os artigos da Confederação, que era o instrumento que regulava as relações da União desde a independência até aquele momento. Se tinha o entendimento que ele não era suficiente, que ele precisava ser revisado, houve esse encontro na Filadélfia de diversas lideranças não mais coloniais, né, dos Estados Unidos, e a reflexão aqui foi, bom, não basta reformar os artigos de confederação, a gente precisa fazer uma Constituição nova. Eles redigiram essa Constituição, depois de diversos debates, e apresentaram para debate público para o processo de ratificação, que necessariamente precisava acontecer passando de estado por estado, né? Cada estado, então, faria o seu debate e aprovaria ou não o texto
assim como você tem os ensaios federalistas, você tem um outro compêndio, e eu não me lembro de ter traduzido no português, mas em inglês tem, inclusive numa edição do Liberty Fan, que são os escritos antifederalistas, né, que eram críticos à proposta de constituição feita pela Convenção da Filadélfia. E em resposta a esses escritos antifederalistas, traz esse cantando, né, a favor do texto proposto. A crítica antifederalista que era feita é que a proposta ela criava um governo nacional consolidado, o que ameaçaria a autonomia estadual. E isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque nesse período as pessoas elas não se viam ainda como americanas, elas se viam como virginianas, moradoras de Massachusetts ou da Pensilvânia. O país deles era o estado, não existia essa figura de norte-americano. Então, isso era algo muito caro para eles. E segundo, que eles entendiam que essa autonomia muito grande dos estados era algo muito importante para a garantia da liberdade. A proposta do texto traz, e aí o que argumenta o Madison nesse ensaio, a república, né? Então eles estavam proposto ao governo no qual os poderes derivam direto ou indiretamente do povo, sendo administrado por pessoas escolhidas por um período limitado de tempo, durante comportamento adequado. E, portanto, aqui ele rebate, e isso estaria presente na proposta, ele rebate a crítica de que o que estava sendo proposto não era um governo republicano, não era o modelo ideal de república. Pelo contrário, ele argumenta que era, sim, uma característica muito presente de república no texto proposto. E ele fala também que a Constituição proposta ela não era nem nacional e nem federal, porque também esse é outro debate, né? Ela estabeleceria um regime nacional, onde você teria uma união consolidada e estados menos autônomos e menos relevantes, ou você teria uma federação, um regime federal, em que os estados teriam uma relevância muito grande e participariam da distribuição de soberania, né? O que o Madison argumenta é que o modelo proposto, e aí talvez uma das grandes inovações da Constituição americana, é que ele combinava os elementos federais e nacionais, equilibrando os interesses dos estados e da União. Então você sim constituía uma União e um governo nacional que ia ter certas competências e atribuições e sua parcela de poder, mas você tinha ainda e mantinha a soberania compartilhada com estados que também manteriam competências, atribuições e uma parcela importante de poder, inclusive do ponto de vista de competência regulatória, remanescendo a maior parte na esfera dos estados, né? Então, aqui é importante o ponto que a Constituição de 1787 ela introduz a ideia de soberania dividida entre diferentes níveis de governo, que é o federalismo moderno, federalismo que não foi criado na Constituição de 1787. Montesquieu já falou sobre isso, Althusius já ensaiou o modelo federal. De certa forma, você vai a Roma tinha um modelo federativo, Foderes, que era uma forma como eles agregavam os estados que eram conquistados, mas ainda no formato primitivo. Mesmo algumas ligas do passado também aplicavam princípios federativos, mas o federalismo moderno, como a gente conhece hoje, ela é uma criação de 1787. Né? E a grande vantagem é que ela maximiza as vantagens de um regime unitário ou de um governo nacional e minimiza as desvantagens, né, de um modelo como esse. Da mesma forma como maximiza as vantagens de um governo descentralizado, como uma confederação, e minimiza as desvantagens desse modelo. Né? Seria quase o melhor dos mundos, em que você maximiza as vantagens e minimiza as desvantagens de cada um dos modelos. E ela foi fundamental até esse ensaio na processo de ratificação, porque essa era uma preocupação muito grande dos estados, especialmente dos estados menores, né, e da população desses estados. E esse ensaio aqui ele foi determinante para fazer o convencimento de muitos que estavam em dúvida. Então,
Só passando aqui. Oi, quer fazer a pergunta? A gente já pode abrir para as perguntas? Eu ia fazer isso, mas se você quiser fazer, já pode fazer. Ah, dá, então pode fazer. Não, a pergunta aqui é em relação à federação, né? O equilíbrio entre União e Estados, ele continua adequado hoje? Eu acho que aqui dá para olhar tanto a realidade americana quanto a realidade brasileira. Como é que vocês enxergam esse equilíbrio entre União e Estados, né? Porque o grande ponto aqui que a gente está falando é da República Federativa. Como a gente não está nas salinhas da última edição, da chat. A Guilherme, Helena, pessoal, a gente deu boa noite para vocês como participarem. Vocês acham que o equilíbrio em estados continua adequado hoje? Vocês gostariam de falar sobre? Marcelo? Gente, perdão, peguei mais finalzinho aqui. Mas, cara, fenômeno. Eu acho que o desequilíbrio hoje da nossa democracia está mais no noticiário, né? Que atropela todo mundo, né? Mas, enfim, faz parte. Eu tenho até uma colocação muito breve. Acho que dos últimos anos, talvez na última semana, se não me engano, nós tivemos uma das provocações mais ousadas e talvez relevantes que veio do governador do Paraná, Ratinho Júnior, justamente sobre essa questão da distribuição de poderes. Ele, enfim, abordando a segurança pública, também, claro, num posicionamento que também mira as eleições de 2026, mas provocou no debate público a discussão de, olha, se a competência legislativa para tratar de direito penal fosse delegada aos estados, na minha Assembleia Legislativa eu aprovaria leis penais mais duras né? Nós temos um arredo de federação, nós fingimos que sim, nós temos esse problema, nosso pacto federativo seja em relação de federação, na verdade. E talvez esse seja uma das questões que nos impede de avançar como país, né, como nação. Jonathan e Guilherme, obrigada por participarem. O Bernardo mandou aqui no chat que é interessante que o Brasil seja um Estado federalista, mas poucos no país conhecem os artigos federalistas. Helena, você quer falar? Ô, Sara, eu tenho uma pergunta para o Wagner. Eu acho que Helena, você está muda. Estou aqui. Mas não preciso passar. Então, na sequência, Helena e Marcelo. Tá. Dois comentários, curiosidades. Uma para fazer propaganda do livro do nosso conselheiro acadêmico, né, Gustavo Birenbaum, que está exatamente discutindo freios e contrapesos, né, checks and balances no Brasil, e no livro dele ele cita uma série de decisões e comentários dessa discussão de até onde está indo a invasão de poderes nesse país. Isso é um comentário. O segundo é uma anedota engraçada, porque eu estava na Holanda, em Leiden, e fomos à casa de John Williamson para ver os peregrinos. E os holandeses dizem que a base da Constituição americana veio da Holanda, entendeu? Que eles não sabiam, juntos com os Pilgrims. Então, quando você está falando aí dos federalistas, Hamilton, etc., os holandeses dizem que simplesmente isso foram com os Pilgrims no navio e já levando a base. Já naquela época era uma democracia liberal
moderna, muito tolerante nos costumes e tal, e que isso é, na realidade, uma das contribuições à Constituição Americana. É só uma curiosidade, porque eu não sabia disso, estava lá passeando em Leiden e saiu essa discussão. Muito interessante. Valeu, Helena, por compartilhar a história. Marcelo, na sequência, você tem uma pergunta para o Wagner? Isso. Ô, Wagner, não vejo uma federação de verdade em nosso país, né? Queria saber, além do custo dos deputados estaduais, né? Os valores exorbitantes. Esses dias eu fiz umas contas, tem deputados que gastou recurso com café acima de 80 mil por ano. Levantei custo, daria, né, para um deputado em um ano ir para a Lua e voltar de veículo, né, de carro. Esses são custos, gastos exorbitantes. Mas, enfim, na sua visão, um deputado estadual realmente ele tem valor, ele serve para alguma coisa? Deveria ter, né? E deveria ter mais. Inclusive, eu considero, até na minha dissertação de mestrado, eu falo sobre isso. O Brasil ele é muito mais uma federação no nome do que na prática, né? A grande verdade é que você tem uma concentração de competência e poder muito grande na União e os estados não têm nem próximo o mesmo grau de autonomia que os estados nos Estados Unidos, por exemplo, têm. Então, a gente é muito mais próximo de um governo unitário do que do governo federal. Num governo federal faz sentido. Você, inclusive nos Estados Unidos, você tem deputados e senadores estaduais, né? Porque eles têm muito mais competências legislativas. Foi dito antes, né, a questão do Código Penal. Cada estado tem o seu Código Penal, né? A questão da educação, a legislação de educação é muito diferente de estado para estado nos Estados Unidos. Você tem estados que têm uma política de school choice muito mais evoluída, como é o caso da Flórida, outros que têm uma restrição muito grande à school choice. A legislação de educação é muito diferente de estado para estado nos Estados Unidos, assim como é na questão penal. Então, temas que para nós são claramente competência, ou boa parte da competência está na União, e a União tem uma influência muito grande. Lá ainda tem muita presença dos estados, em que pese a União hoje seja muito maior, e talvez seja até um tema para a gente abordar um pouquinho mais para frente, do que foi projetada pelos pais fundadores. Só queria fazer um comentário rápido para a gente fechar aqui essa parte sobre o comentário da Helena também. Legal te ver aqui, Helena. A origem da federação ela é bastante debatida, né? E tanto a Holanda quanto a Suíça tentam puxar para si também, especialmente no momento anterior ali à Revolução Americana e à Constituição Americana, porque de fato os Países Baixos podem de certa forma ser considerados uma federação e ter essa distribuição de poderes nas suas províncias, nos seus estados, e a Suíça, com seus cantões também, se orgulha de ter autonomia regional muitos séculos antes, inclusive, dos Estados Unidos, né? Esse é um debate interessante também. Filho bonito é cheio de paz, né? Guilherme, eu sei que você está com a mão levantada, mas o próximo artigo, o artigo 51, se chama A Estrutura do Governo... Não. Deve fornecer freios e contrapesos entre os departamentos, do James Madison. Então, eu acho que você pode se inscrever para falar quando o Wagner terminar agora. Que tal? Pronto. Vamos então, lá. Guilherme, a gente deixa na fila e Wagner... Esse 51 eu vou fazer até o seguinte, tá? Eu acho esse ensaio maravilhoso, ele tem trechos absolutamente incríveis, assim... E eu tomei nota de alguns aqui e eu acho que eles ilustram bem o que traz. Então eu vou tomar a liberdade de, nesse caso específico aqui, de ler trechos do ensaio, porque eu acho que tem pílulas de sabedoria maravilhosas nesse ensaio.
Ele fala, né, de modo geral, então, dos freios e contrapesos, da separação de poderes, esse conceito de executivo, legislativo, judiciário, que também não é algo que foi uma inovação aqui, já era discutido na Inglaterra há muito tempo, Montesquieu tratou disso, enfim, no espírito das leis, mas ele ganha um contorno de grande importância com a Constituição também de 1787. O primeiro trecho que eu destaquei de modo que suas diversas partes constituintes possam, por meio de suas relações mútuas, ser o meio de manter umas às outras em seus devidos lugares, né? Então, aqui o destaque de que uma tem a responsabilidade e o dever de manter a outra no seu devido lugar. E aí a gente pode já começar a reflexão sobre se isso está acontecendo no Brasil hoje, que, em tese, deveria aplicar uma tripartição de poder, com os 3 ramos, né, executivo, legislativo e judiciário, presentes na nossa Constituição também. O outro trecho que eu destaco é evidente que cada departamento deve ter vontade própria e, consequentemente, deve ser constituído de tal forma que os membros de cada um tenham o mínimo possível de participação na nomeação dos outros, dos membros dos outros, né? Ou não tenham, né, a participação, ou o mínimo que seja, né? Justamente para que haja essa independência, né? Que não haja interferência na nomeação ou na escolha por um poder, nos membros do poder do outro, né? Então, também é algo que a gente pode olhar na nossa realidade hoje e fazer algumas reflexões. Outro ponto, ao estruturar um governo que será administrado por homens sobre homens, a grande dificuldade está nisto. Primeiro, é preciso capacitar o governo para controlar os governados e, em seguida, obrigá-lo a controlar a si mesmo. E aí aqui vem uma premissa muito importante que influenciou os pais fundadores, desde o momento da independência até a Constituição de 1787, que é a convicção de que o poder ele deve ser controlado, né? Que se ele não encontrar limites, ele vai avançar e se tornar autoritário, despótico. Então, em todo o arranjo constitucional, há mecanismos, há tentativas ou instrumentos para limitar o poder. Isso é algo presente em toda a Constituição americana, em toda a base teórica que vem por trás da Constituição, né? Então, essa clareza da necessidade, da obrigação de controlar um e o outro e controlar a si mesmo, o governo, é algo muito importante. E o último trecho que eu puxei é: no governo republicano, a autoridade legislativa necessariamente predomina. O remédio para esse conveniente é dividir o legislativo em diferentes ramos, e aí por isso que a Constituição americana traz a Câmara dos Deputados e o Senado, porque ele entendia que o legislativo era o poder predominante, a tendência é que ele predominasse e que, portanto, para dar mais uma salvaguarda à liberdade e limitar o poder, ele deveria ser repartido em 2. E aí aqui também tem um ponto para a nossa reflexão, se realmente o legislativo nosso hoje é o poder predominante, né? Sara, você faz a pergunta? Ok, obrigada pelo convite, posso fazer. Pessoal, considerando que o Guilherme já está inscrito para ser o primeiro a falar, o que a gente gostaria de discutir com vocês sobre o artigo 51 é: vocês acreditam que hoje no Brasil os mecanismos de freios e contrapesos, ou pesos e contrapesos, são aplicados efetivamente? Então, Guilherme, eu acho que você ia falar algo nesse caminho, né? Mais ou menos. Eu ia falar sobre a descentralização de poderes da União no bloco anterior, aí, no artigo anterior, mas já encaixa uma pergunta sobre essa temática agora. A gente vê uns freios e contrapesos muito desbalanceados, né? Até a observação sobre o Supremo Tribunal Federal está extrapolando competências, enfim, a gente vê um Senado um tanto quanto omisso em regular o STF. Estamos na iminência de uma renovação do Senado aí em 26, a gente vê articulações do próprio Congresso em tentar desconstruir isso, um Senado com um mandato maior, enfim.
Não sei se isso vai prosperar, é uma pergunta que o pessoal acha sobre isso, se vai prosperar essa iniciativa de expandir o mandato. Eu vi que eles reduziram para 5, né, até então. Segunda pergunta seria se alguém tem notícia, aí do bloco anterior, se alguém tem notícia sobre o novo pacto federativo que estava sendo aprovado nas assembleias legislativas para ir como uma proposição para o Congresso Nacional. Se não me engano, foi uma iniciativa do Bruno Souza, e que já tem várias casas legislativas, várias assembleias que aprovaram, e parece que estagnou aí quase na trave. Faltava, acho que umas 2 ou 3 assembleias para aprovar, para se configurar esse novo pacto federativo. Te respondendo, Guilherme, eu tive falando com o Bruno Souza há pouco tempo atrás sobre isso, alguns meses atrás, e ele comentou que faltava ainda alguns estados apreciarem, mas na verdade isso é apenas para que seja proposto esse novo pacto para o Congresso, né? Então, na verdade, é mais a iniciativa de levar isso, mas seria uma deliberação lá no Congresso Nacional de qualquer forma, mas seria uma vitória tremenda se você conseguisse o apoio dos estados suficientes, e está muito próximo disso. Como você falou, faltam uns 2, 3, eu acho, para conseguir alcançar o número. E faria muito sentido que a gente buscasse ter uma federação de verdade, descentralizasse, aplicasse o princípio da subsidiariedade. Só que quando você vê a reforma tributária do jeito que foi feita, aparentemente ela vai no sentido contrário, né, de você consolidar cada vez mais poder na União, em vez de você descentralizar. Então, só para puxando pelo último ponto aí que você trouxe, eu tinha outro comentário, mas agora eu acabei me passando do que você tinha comentado no início. Eu comentei do início sobre a renovação do Senado, né, e esse freio contrapeso com o Supremo Tribunal. Eu vejo aqui 2 pontos, tá, que no final o Senado deveria ser o contrapeso do Supremo, né, ou do Judiciário. E infelizmente hoje ele não é. E eu vejo 2 problemas principais aqui, não os únicos, mas 2 problemas principais. O primeiro deles é a questão do foro privilegiado, que faz com que os caras que teriam o poder de deliberar sobre a atuação dos ministros do STF são julgados pelos ministros do STF, e, portanto, receiam que um movimento de controle nas ações do STF repercuta em avanços de processos judiciais e de questões envolvendo a sua figura pessoa física ou como pessoa pública, né? Então, para mim, o foro privilegiado deveria ser muito mais restrito, como é em outros países, que por vezes é só a figura do presidente ou pouquíssimas autoridades. E o outro ponto é o fato da nossa Suprema Corte não ser só uma corte constitucional, mas acabar ingressando aí, tendo um rol de competências muito mais amplos do que me parece seria saudável, julgando muito mais processos do que deveria, tendo muito mais competência originária do que deveria, o que não acontece, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Pessoal, infelizmente, pela hora, eu vou ter que passar para o próximo artigo. Então, Jonathan, você fica inscrito para o próximo. Agora, a gente vai para o artigo 70, que eu acho que é o primeiro que tem um título curto, A Energia no Executivo, do Alexander Hamilton. Então, Wagner, pode começar. Aqui é o debate sobre o papel do executivo, em especial, né? De um lado, você tem a ideia de que um executivo potente é inconsistente com o governo republicano, e de outro, a ideia que essa força, essa potência do executivo é um caráter definidor de um bom governo, né? E o que o Hamilton argumenta aqui no ensaio é que é evidente, o executivo ele precisa ser limitado, mas ao mesmo tempo
precisa se achar um equilíbrio para que ele tenha força, energia para fazer o que precisa ser feito, né? E os componentes que constituem essa potência, esse vigor, segundo Hamilton, é a unidade, né? Então, ser uma única pessoa, não um conselho, não um grupo, mas uma única pessoa. A duração, né, de você ter um termo fixado, no caso dos Estados Unidos, 4 anos, né, como mandato. Uma provisão adequada para sua manutenção, então ele tem que ter recursos para executar suas atividades, e uma distribuição de competências ou de poderes adequada também, ele precisa ter os poderes suficientes para fazer a sua função. Na visão dele, né, esse governo, esse poder executivo unificado, ele traz essa maior força, uma decisão mais rápida, mais célere, e especialmente com valor em momentos de crise, né, como guerras ou emergências domésticas. É importante ter essa figura que vai conseguir tomar decisões rápidas e atacar os problemas como eles precisam ser atacados. Ele coloca também que quando você tem essa figura única do executivo, é mais fácil você botar ele em accountability, né? A responsabilização, o julgamento pela própria opinião pública, né? do executivo, do presidente. Ele é muito mais fácil quando você tem uma única pessoa quem apontar e responsabilizar, né? E o último ponto que eu trago aqui, né, para a nossa reflexão é que, mesmo considerando o Hamilton, né, a importância dessa força, dessa unidade do executivo, ele traz a questão do equilíbrio, né? É muito importante ter o equilíbrio entre poder e controle. E o argumento é que um executivo forte ele pode coexistir com freios e contrapesos e, dessa forma, ter resguardado as liberdades dos cidadãos. Então, em linhas gerais, o ensaio traz isso. E aí, a pergunta aqui é como vocês avaliam essas ideias de Hamilton, né, no contexto como brasileiro de manutenção difícil aí das estruturas democráticas e até de como o executivo se coloca na nossa realidade hoje. Jonathan. Vou aproveitar fazer o resgatezinho. O que eu ia te perguntar, Wagner, era sobre, em relação aos freios e contrapesos, né, do Senado, se o peso relativo dos estados mais novos não daria uma desequilibrada nessa relação de freios e contrapesos, né? Porque dá para eleger um senador com 500 mil votos. E o senador tem muito poder, né? Muito poder na República, especialmente por ser competência exclusiva aí do Senado, essa questão do Supremo Tribunal. E aí, sobre, já avançando aí no outro artigo, e essa semana agora passou na CCJ do Senado o fim da reeleição e a unificação das eleições, né? Todos os mandatos de 5 anos e sem reeleição. E em relação a esse modelo proposto mesmo pelo Hamilton, se tu entende que essa disposição, enfim, essa norma seria um avanço ou não? Essa é basicamente a pergunta. Começando pela última aqui, eu acho que faz sentido. Eu gosto do movimento. Os americanos, eles não aplicam isso, eles têm uma tradição antiga de ter eleições recorrentes, né? Então você tem o midterm que vai acontecer ano que vem, você tem as eleições estaduais, eles têm constantemente consultas públicas, eles têm isso muito mais presente, mas eu acho que para o contexto brasileiro e pensando na nossa realidade hoje, eu gosto da ideia, gosto da proposta de fazer a unificação. E aí, só em relação ao seu primeiro ponto dos estados menores, eu estive em Brasília e eu pude perceber como os estados menores, de fato, têm um poder grande dentro do Congresso, não só porque os deputados e senadores são eleitos com menos votos, mas eles acabam realmente ocupando
posições e na tomada de decisão muito importante. Bom, o presidente do Senado é do Amapá, né, que é um dos menores estados do país. Então, tem essa questão, sim, eles têm um poder muito grande. São Paulo, que é quase um terço do país, acaba tendo muito pouca influência na tomada de decisão. Então, você tem aqui, não só no Senado, né, você tem na Câmara dos Deputados, em virtude dos limites mínimos e máximos, também uma desproporcionalidade em relação ao processo de escolha dos representantes, né? Então, também é um ponto que merece reflexão na nossa realidade aqui. Olá, Gustavo. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu entrei agora porque só agora recebi o link. Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta sobre o artigo 70 da energia no Executivo? Então, a gente passa agora para o último artigo da noite, o 78, o Judiciário, do Hamilton também. Gustavo, só te atualizando, o Wagner faz uma exposiçãozinha curta sobre um dos 5 artigos federalistas que ele separou para o encontro de hoje, e aí a gente abre para perguntas depois da exposição dele. Então, se você quiser perguntar depois, é o momento. Então, Wagner. Então, o ensaio federalista 78, ele trata do judiciário, né? Ele começa com uma reflexão de que não há dúvida sobre criar um judiciário federal, que isso seria um consenso na sociedade norte-americana. A questão seria de como, né? E especialmente o modo de escolha do juiz, o período do cargo, a repartição da autoridade judicial entre as diferentes cortes. E aí eu tirei um trecho aqui, porque além de ele, ao longo do ensaio, ele trata de como então seria constituído e se colocariam essas características no Judiciário Federal, e também abre a questão da revisão judicial, né, que é um tema extremamente importante, como é que seria feito essa revisão das leis e quem seria o órgão competente para avaliar a constitucionalidade. Então, isso do ponto de vista do direito, do ponto de vista da ciência política, é extremamente relevante, o conceito de revisão judicial feito nesse ensaio pelo Hamilton. Mas antes desse ponto, eu queria trazer também um trecho que eu selecionei aqui do ensaio, que diz o seguinte: o judiciário, ao contrário, não tem influência nem sobre a espada, nem sobre o tesouro, não dirige nem a força nem a riqueza da sociedade e não pode tomar qualquer resolução ativa. Quero dizer, enquanto o judiciário permanecer verdadeiramente distinto, tanto do legislativo quanto do executivo. Aqui ele retoma de novo a questão da separação dos poderes, da importância, né, deles terem essa separação não só de direito, mas de fato. E ele coloca o judiciário como, em tese, o poder mais fraco, né, aquele que teria menos recursos para impor as suas atribuições, né, a sua área de poder. O que a gente pode contrapor é o que está acontecendo hoje no Brasil, né, e a gente pode conversar um pouco a respeito disso. Também aqui, dentro dessa questão da revisão judicial, traz o conceito de que os tribunais eles têm essa função de declarar o sentido da lei. Na verdade, aqui eu queria trazer outro trecho, antes de falar um pouquinho mais, outro trecho que eu acho que é muito importante. Os tribunais devem declarar o sentido da lei e, se estiverem inclinados a exercer vontade em vez de julgamento, a consequência será igualmente a substituição de sua vontade pelo corpo legislativo. Para evitar uma discricionariedade arbitrária nos tribunais, é indispensável que eles estejam vinculados por regras e precedentes rigorosos.
Aqui o que o Hamilton traz é justamente algo que eu acho que falta no Brasil hoje, e aí não é só o Supremo Tribunal Federal, a gente está falando da operação do direito como um todo. A gente hoje interpreta e aplica o direito baseado em princípio, baseado em vontade, como ele coloca aqui, e não na letra clara da lei ou em precedentes bem constituídos. O que é um grande problema, tanto do ponto de vista da segurança jurídica quanto da paz social, e é algo que no ensaio aqui o Hamilton destaca a importância, né, do judiciário se ater à lei e aos precedentes, a common law, no caso americano, né? Então, só para fechar, o outro elemento aqui é que ele traz o judiciário como um grande guardião da Constituição, essencial guardião da Constituição, mas do texto da Constituição, daquilo que foi redigido na Constituição, não naquilo que está na cabeça do ministro do momento, né? E aí eu fecho dando um exemplo do que está acontecendo com a questão dos deputados, do direito de se expressar e da imunidade parlamentar, que é clara, absolutamente clara no texto da Constituição, e para muita gente aí parece merecer uma interpretação diferente do que claramente ela diz. Então, deixo essa reflexão para vocês, e a pergunta aqui que a gente preparou é como vocês veem o papel do judiciário nos sistemas democráticos atuais, inclusive no nosso. Gente, estamos no último artigo. Alguém gostaria de comentar o que o Wagner falou, comentar o texto? Eu não quero ser chato, monopolista, que eu tô todas comentando, mas eu tenho, se ninguém quiser comentar, eu gostaria. Duas coisas. Uma parece que a gente tem uma leitura, ou enfim, a nossa cultura jurídica brasileira tem uma leitura de que o papel do judiciário como a última palavra é um dado da realidade. É o único modelo possível, isso está posto e não é passível de revisão. E eu li um paper faz um tempo, não me recordo exatamente aonde, mas tratava muito sobre o modelo canadense, onde a Suprema Corte pode não ter a última palavra, se assim o parlamento entender. Mas podem não passar por judicial review, né? A deliberação do parlamento. E se tu vê que isso é uma questão de cultura jurídica aqui no Brasil, que eu vejo dessa forma, assim, é ensinado nos cursos de direito, enfim, isso é uma não discussão. No Brasil, a última palavra é do Supremo e isso não pode ser questionado sob qualquer hipótese, né? Que não existe esse questionamento. E um segundo ponto muito breve em relação ao que tu trouxe, né, sobre a Constituição não pode ser da cabeça de cada um dos juízes. Isso tu entende que a necessidade dos acórdãos serem de fato acórdãos e não como existe no Brasil. Hoje a gente tem a publicação do voto do relator, faria sentido se publicar também, eventualmente, o voto vencido, né? Numa decisão por maioria. Mas aqui no Brasil a gente publica os votos de cada um dos ministros e isso acaba gerando judicialização, uma maior judicialização, insegurança, porque os votos de cada um dos ministros acabam virando fonte do direito, né? Advogados, enfim, vão buscar, mesmo nos votos vencidos, nos votos minoritários, matéria para judicializar novas questões. Se faria sentido, na tua leitura, que se fosse publicado apenas, talvez, o acórdão e, eventualmente, o voto condutor da posição minoritária, né, divergente. Eu acho que é um dos pontos, mas eu acho que a gente tem tantos problemas em relação, e aí não só o judiciário, em relação ao direito brasileiro. Eu vou até, agora no final aqui, largar algo que pode ser polêmico, mas é algo que me incomoda desde a faculdade de Direito. Eu me formei em Direito, fiz especialização, mestrado em Direito, advoguei por muitos anos, mas eu sou absolutamente frustrado com o direito no Brasil. Eu acho que uma das razões do subdesenvolvimento brasileiro,
da incapacidade do país avançar é porque o nosso direito é muito pobre, não oferece aquilo que deveria oferecer de segurança jurídica, de paz social. Se você for pensar no direito tributário, é uma loucura. Poucos países no mundo, se é que algum, tem um sistema tão complexo, tão absurdo quanto o nosso. Se você for pensar no direito penal, quem tem dinheiro, quem tem recurso não vai para a cadeia, só o cara que realmente não tem recurso que vai para a cadeia, é disfuncional, não cumpre o seu papel de punir quem tem que punir. Se você for pensar no direito trabalhista, é o pior direito trabalhista do mundo, um absurdo que se tem de ações, que se discute, enfim, do ponto de vista trabalhista. E aí você vai passando por diversos ramos do direito, absolutamente... assim, é uma âncora no desenvolvimento do país o nosso direito, e aí está, evidentemente, o judiciário, e está também a academia, e está também a OAB e os advogados. Eu acho uma pena o que está acontecendo já há muito tempo, e eu acho que um dos caminhos para a gente começar a resolver as coisas é revisando a maneira como a gente faz direito, como a gente faz justiça no Brasil. O Bernardo acabou de falar no chat, o judiciário hoje em dia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, parece mais forte do que o Hamilton previa, mas o problema é que o presidente tem muita influência ao nomear juízes para o Supremo. Nos Estados Unidos, também os republicanos tomaram controle da corte. Você tem algum... desculpa, Wagner. Não, eu só ia comentar que aqui tem alguns pontos de reflexão que a gente não vai esgotar aqui, evidente, mas aí passa... Bom, qual é o processo de nomeação dos ministros? Em tese, não é só uma recomendação do presidente ou uma indicação do presidente, tem que ter uma sabatina e uma aprovação do Senado. O problema é que isso é só uma formalidade, a sabatina e a avaliação criteriosa por parte do Senado não acontece. Então, não é meramente uma questão de formatação da escolha, mas de utilização da ferramenta como ela deveria ser utilizada. Mas é um ponto a se pensar se essa é a melhor forma de escolher os ministros da Suprema Corte. O segundo ponto que eu colocaria aqui em cima do comentário do Bernardo é em relação à vitalicidade, né? É evidente que um ministro ele deve ter a segurança de permanecer no cargo, pelo menos por um período determinado, mas será que esse período determinado precisa ser até o final da sua vida profissional ativa? Será que não pode ser um mandato, ainda que um mandato longo de 10 anos, 12 anos, ou coisa assim? São pontos para reflexão, né? Gente, agora que a gente acabou os 5 artigos, a gente vai agora encerrar com um momento do Wagner. Ele vai fazer uma síntese do livro, mas antes disso, a gente sempre sorteia em todas as edições do Clube do Livro o livro do encontro seguinte. Então, Ângelo, tá um pouquinho desfocada a câmera. Tu consegue mostrar mais pertinho? Agora vai. Olha aí. O próximo encontro vai ser a Constituição da Liberdade, do Hayek. A gente o professor vai ser o Magno, no dia, deixa eu só confirmar a data aqui, 18 de junho. Wagner, eu espero que você apareça. Vai ser bacana, Magno mandou um abraço. E o Wagner vai anunciar daqui a pouco quem foi entre os participantes que foi sorteado para receber o livro. E um último ponto, a gente está fazendo um processo de melhoria dos grupos de WhatsApp do Livres, e assim, para melhorar todas as experiências do associado e quem realmente constrói a comunidade ativamente todos os dias. Então, se você não está com a associação regularizada, a gente... ou está com alguma dúvida sobre o status de associação, a gente convida você a clicar no link que o Ângelo vai mandar agora aqui no chat e falar com a gente no WhatsApp. Então, é isso. Gente, muito obrigada por terem vindo. Wagner, eu vou te mandar o nome do escolhido. E é isso aí.
Só, quando você me manda aqui, só para fechar, eu acho que para quem não lê os ensaios, não só o selecionado, mas os outros, vale muito a pena. Esse é um dos, como eu falei no início, uma das obras mais importantes da ciência política, pela erudição, pela construção que fez, por levar em consideração como os homens são e não como eles deveriam ser. E eu acho que essa é uma das grandes razões aí do sucesso dos Estados Unidos, especialmente durante o século XIX, começo do século XX. Depois eu acho que se perdeu um pouco a alma ou aquilo que realmente os pais fundadores quiseram ao longo do século XX. Eu acho que foi se perdendo muita coisa, inclusive a federação não é mais a federação que era antes, ainda é muito mais descentralizado que a nossa, mas não é. O governo da União ganhou muito mais poder, coisa que os pais fundadores ou os autores dos ensaios federalistas, imagino, não estava na cabeça deles que acontecesse. Mas, enfim, esse é tema para um outro debate. Eu já recebi aqui o ganhador do livro, e foi o Jonathan. Então, parabéns aí, Jonathan. Muito obrigado, fico muito feliz. Inclusive, é um dos livros do Hayek que eu não tenho. Muito legal. Maravilha. Parabéns e obrigado, gente. A gente vai mandar para tua casa, Jonathan, com um kitzinho especial. A gente vai só entrar em contato contigo antes para confirmar os dados. Parabéns. E a gente espera te ver no encontro do dia 18. Todo mundo que está aqui, a gente espera ver vocês. Mas meu agradecimento especial é ao Wagner. Muito obrigada por ter separado todos os artigos, ter se disposto a aparecer hoje e dar essa aula para a gente. Então, é isso. Muito obrigada. A gente espera ver todos vocês no dia 18. Obrigado, Sara. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.